Quem participou da festa profética dos tabernáculos na semana passada? Deixa eu ver aqui. Boa parte, não foram todos. Quem esteve no sábado à noite que eu ministrei? Deixa eu ver aqui. Menos pessoas ainda, infelizmente. Se você pudesse ouvir essa ministração, eu te convido a ouvir. O tema foi muito bom, fizemos aqui uma réplica, né? Obrigado a toda a equipe, que deu muito trabalho, que fez aqui uma réplica do tabernáculo do deserto, que era desmontável, né? E montado. E eu dei uma ministração, fiz uma palavra sobre isso. O tema foi Reino de Deus, Governo e Redenção. E eu falei sobre Reino de Deus no sábado à noite. Falamos sobre governo no domingo pela manhã e redenção à noite. E foi muito bom falar sobre o Reino de Deus, só que eu não podia abordar os tópicos todos, porque eu também não tinha tempo. Eu queria continuar esse raciocínio, até porque eu ouvi que muitas pessoas não estavam aqui para acompanhar essa linha de raciocínio. Então, fala-se comigo, Reino de Deus. Essa frase não pode sair de moda, porque a base da mensagem de Jesus é essa. É chegar do quê? Fala fraquinho. É chegar do quê? Essa é a base da mensagem. Essa é a base do convite. Ele fez um time, ele fez uma equipe e falou, vai de 2 em 2 e avisa para as pessoas que chegou o reino de Deus, chegou o reino dos céus. Se você for resumir o evangelho, que quer dizer uma boa notícia, as boas novas, a boa notícia é essa. É que chegou o reino de Deus. É que chegou o reino dos céus. Não é? E eu expliquei que algumas pessoas, alguns professores, teólogos, tentam diferenciar a palavra reino dos céus de reino de Deus. Mas elas são frases sinônimas. Vai falar, mas por que tem tantas vezes que Mateus fala não sei quantas vezes reino de Deus, e em outros livros fala tantas vezes reino dos céus? Porque eles tinham públicos diferentes, eles tinham propósitos diferentes. Mateus ele escreveu para evangelizar os judeus, e os judeus ele tinham uma reverência especial para não gastar o nome de Deus em vão, não é? Até hoje é assim, o ortodoxo, o mais radical, eu conheci ortodoxos em Israel, que eles levam tão a sério a língua, não só não falar o nome de Deus em vão, mas levam tão a sério a língua hebraica, que eles falam em inglês entre eles, para não gastar o hebraico. Eles não usam o próprio idioma para não profanar algo que eles consideram tão santo, e falam em inglês um com o outro. Então, isso é muito sério. Se até hoje alguns são assim, imagina naquela época. Então, por isso Mateus escreve muitas vezes reino dos céus. Mas os outros já não precisavam disso, porque eles estavam direcionados para os gentios, para os gregos, para os romanos. Então, eles já podiam dizer reino de Deus. Então é só uma questão de para onde que eles estavam direcionados, mas a mensagem é a mesma. É o reino, é o governo de Deus se estabelecendo na terra. É algo que não existia mais, que era impossível acontecer, passar a ser possível. Então o evangelho é isso. Então, perder a identidade, perder a mensagem do reino de Deus é perder o propósito do evangelho, é perder o propósito da igreja. Então nós não podemos nos cansar de entender o que é reino de Deus. Quem pode dizer amém? Você lembra que várias parábolas Cristo usa para exemplificar o reino de Deus? O sermão da montanha, ele usa para falar sobre o reino de Deus. Ele não cansa, ele repete isso de forma incansável, tentando explicar várias vezes, de diversas formas, com diversos exemplos, o que é o reino dos céus, o que é o reino de Deus. Porque o propósito dele é esse. E nós
até hoje, mistificamos isso e não entendemos o que de fato é o reino de Deus, o que de fato é o reino dos céus. Então, quero continuar esse raciocínio, porque isso é tudo para nós, é tudo que dá sentido à igreja. Viver a igreja sem entender o que é o governo de Deus, sem entender o que é o reino dos céus, é viver apenas um mecanismo, é viver apenas a religiosidade. Não é viver a vida de Deus, não é viver a vida que Deus propõe para mim e para vocês. Você está me entendendo? Deus não quer que nós sejamos robôs, não quer que você viva um mecanismo religioso, não seja um ativista religioso. Está me entendendo? Isso não tem valor espiritual e nem peso espiritual. Senão todo mundo que fosse numa igreja seria salvo. E infelizmente isso não é verdade. Nem todo pastor que prega vai ser salvo, porque tem pastor mecânico. Sim ou não? Tem pastor profissional, sim ou não? Então, nem todo pastor vai ser salvo. Então, é uma questão de onde é que Deus governa, onde é que o reino de Deus impera. A questão aqui é essa, a chave do Evangelho é você entender essa proposta. Eu vim para que o reino de Deus venha a ser uma realidade na sua vida e na sua casa. Então é importante eu entender essa lógica. Então falamos sobre reino de Deus, governo e redenção. Vamos inverter essa lógica de trás para frente. Fala assim comigo: redenção, governo, reino de Deus. Quando eu inverto isso, fica mais fácil de entender. Tem uma razão de ser, eu não vou repetir, você precisa de ver a pregação na internet de sábado, senão eu vou perder muito tempo aqui. Não vou perder, eu vou usar tempo que eu não tenho, depois eu não posso dar o que eu tenho que dar aqui hoje. A gente nunca perde tempo de ensinar. Mas depois você veja a pregação. Então, quando você entende, quando você inverte redenção, governo e reino de Deus, você entende o que você entende? Que a cruz, ela me traz o quê? Fala assim comigo: redenção. Fala assim: perdão. Redenção quer dizer perdão. Tem gente que até hoje não sabe que redenção é sinônimo de perdão. Então, quando eu falo, a cruz me deu redenção, ela me deu perdão, ela me ilibou dos meus pecados. Eu estava num tribunal, onde o martelo ia bater para me condenar, e veio alguém que se interpôs e me absolveu. Então, a redenção aconteceu. Então, eu fui redimido pelo sangue de Jesus. Então, pau, bateu o martelo, eu fui o quê? Fala assim: perdoado. Então, a redenção, quando eu me prostro, eu aceito a cruz, que é o senhorio. Como é que eu aceito a cruz? Quando eu admito que eu sou pecador e que eu preciso de Deus. Quando eu aceito que só o sangue de Jesus pode me lavar dos meus pecados. Enquanto eu acho que eu sou bom demais para Deus, então eu estou muito longe da cruz. Eu já contei aqui essa história algumas vezes. Teve uma pessoa, um cara que eu estava evangelizando, um grego, falava muito bem português, e ele estava usando vários argumentos lógicos comigo. E ele me dizia assim: você acha justo que uma pessoa boa, que nunca roubou, um bom marido, uma pessoa honesta, um ótimo funcionário, viveu a vida inteira fazendo bem, fez caridade para a comunidade, fez obras sociais, uma pessoa extremamente íntegra e justa para o mundo inteiro, essa pessoa morre. Ele falou assim: só porque ele não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você acha justo ele ir para o inferno? Ele me colocou contra a parede, sim ou não? O que você diria? Você falaria o que para esse cara?
Aí eu fiz igual Jesus faz, fiz uma pergunta para ele. Eu falei, esse homem aí, desse seu exemplo, que acho que estava meio que falando sobre ele mesmo, que ele tentava, tipo assim, eu me esforço tanto para ser justo, eu me esforço tanto para ser correto, só por causa que eu não tenho a sua fé, você acha justo eu ir para o inferno? Eu acho que ele estava querendo me dizer isso. Mas eu não posso dizer que era isso que estava acontecendo. Mas ele me contou essa história. Aí eu perguntei assim, tá, mas esse homem justo, que é corretíssimo, que não engana ninguém, que paga suas contas todas, que não trai a sua esposa, que faz obras sociais, que faz a diferença na terra, esse homem maravilhoso, ele tem um pecado? Eu perguntei para ele, ele tem um pecado? Ele falou assim, tem. Ele tem um pecado. Eu falei, então é justo ele ir para o inferno. Aí ele calou a boca. Ele perdeu o argumento dele. Por isso que a nossa justificação para a salvação não pode ser as obras. Não pode ser o que eu faço de bom. Tem que ser o sangue de Jesus. Senão eu estou completamente frito e enrolado. Sim ou não? Por melhor esforço que eu faço na minha vida inteira para ser uma pessoa justa, eu vou sempre ter um pecado, sim ou não? Vou ter um pecado. Então eu estou condenado. Então a redenção, então quando a pessoa não aceitar essa realidade, que precisa do sangue de Jesus, do senhorio de Cristo, para o perdão do seu pecado, ele nunca vai entrar para a segunda fase, que é o governo. Quando eu aceito que eu sou pecador, e entrego a minha vida para o senhorio de Jesus Cristo, eu aceito que ele seja o meu rei, o meu governador. Fala Isaías, o governo estaria sobre os seus ombros. Lembra? A gente fala muito sobre isso no Natal, quando falamos sobre o nascimento de Jesus, a gente lê aquela profecia, né, de Isaías, e o governo está sobre os seus ombros. Então ele passa a ser o quê? O meu governador. Quando eu aceito a cruz e o seu senhorio, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, sou perdoado, o seu governo é estabelecido. Quando o seu governo é estabelecido, o reino dos céus passa a imperar. Estão compreendendo? Amém? Então fala assim, redenção, governo, reino dos céus. Essa é a mensagem revolucionária que eu e você precisamos saber, viver e divulgar. Fala assim comigo, saber, fala assim, viver e divulgar. Porque muitos aqui talvez não sabiam, mas sabem hoje. Muitos aqui talvez já sabiam, mas não viviam, mas vão viver a partir de hoje. Quem pode dizer amém? Muitos aqui sabiam e viviam, mas não estavam dizendo para os outros que podia viver. Mas vai dizer a partir de hoje. Quem pode dizer amém? Temos que divulgar, porque isso essa é a novidade revolucionária, que é, sabia que há um novo ambiente, há uma nova atmosfera que pode entrar na sua vida, na sua casa e mudar o curso da sua história? Que ela está mudando a minha, que ela mudou a minha e pode mudar a sua? Você não pode guardar isso para você, a não ser que você viva na vergonha da religiosidade, porque a religiosidade ela é vergonhosa. Então eu te entendo se você não fala de evangelho para ninguém, porque você vive dentro do mecanismo ativista. Então você tem razão de estar envergonhado, porque você é vazio, e você não quer trazer ninguém para cá, para viver a sua realidade vazia. Então, está explicado porque que você não fala para ninguém. Eu te entendo, eu também não falaria. Agora, se você está cheio, algo mudou a tua vida, uma atmosfera mudou o teu interior e está mudando o teu exterior, você não tem como calar a tua boca. Você pode dizer amém? Você tem que falar, você tem que divulgar. Olha, alguma coisa está acontecendo na minha vida e depois que eu tomei essas decisões aqui, e eu preciso divulgar para você isso, eu preciso compartilhar com você esses passos que eu dei,
que está fazendo diferença na minha história, na minha família, no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, inclusive na minha vida profissional. E você vai impactar a pessoa, não apenas com o evangelho, mas com o seu testemunho. E vai cumprir a comissão que fala, e ser-me-eis minhas, o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. É simples viver o evangelho. O que é complicado é viver a religião. Vou repetir. É simples viver o evangelho. O que é complicado é viver a religião. Então, não se perca no processo. Redenção, governo, reino de Deus. Tá? Isso é muito importante, muito importante. Sempre foi este o propósito, quer ver? Abre comigo aí em Gênesis, vamos lá no princípiozinho, lá no começo. Gênesis 2, versículo 15. Antes de ler, eu quero te falar uma coisa. Para quem não sabe, alguns já sabem, que já me acompanham muitas vezes. Está aqui o Diego Ademle hoje? Não, né? Gênesis 2, 15. Éden. Quem sabe o que quer dizer Éden aqui? Deixa eu ver. Poucas pessoas sabem. Éden é uma palavra muito complicada em hebraico, que eu aprendi com o falecido pastor Miles Morrow. Éden é uma palavra complexa em hebraico. Pequena palavra com uma grande definição, que ela quer dizer lugar da presença de Deus. Éden quer dizer lugar da presença de Deus. Então, esse jardim chamado Éden era o lugar da presença de Deus. Fala assim comigo, lugar da presença de Deus. Então, quando eu entendo a palavra Éden e passo a não associar apenas com um bosque bonito, um lugar frondoso, cheio de árvores, e passo a entender que Éden quer dizer lugar da presença de Deus, o que eu vou ler aqui agora passa a soar diferente. Vamos lá ler. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, no jardim do lugar da presença de quê? De Deus. Para o quê? O lavrar e guardar. Fala assim, reino de Deus tem que ser lavrado e guardado. Lavrar e guardar é igual cultivar. Então eu tenho que exercer o cultivo da presença de Deus. Olha que bacana. Desde sempre, desde que o mundo é mundo, de que Deus criou o Éden, Ele ensina a Adão e Eva que ele tem que cultivar a sua presença. Cultivar um relacionamento. Ele via na viração do dia e fomentava esse relacionamento. Ensinava ele lavrar a terra do lugar da presença de Deus. E Adão perde isso. E Deus quer resgatar isso com Jesus. Por isso a mensagem é chegado de novo o reino de Deus. É igual a ele dizer, é chegado de novo o Éden. Seria correto ele usar essa frase. Olha, vai lá e fala para as pessoas que é chegado de novo o Éden. É chegado de novo o lugar da presença de Deus. Sim ou não? São sinônimos. Éden e reino dos céus são sinônimos, porque são ambos lugares, ambas atmosferas, onde as leis de Deus imperam. As leis de Deus vigoram e acontecem. Sabe o que eu acho interessante?
lavrar e guardar. Fala sobre cultivo, é uma linguagem agrícola. Não sei se quem que conhece, já conheceu algum agricultor. Deixa eu ver aqui. Vocês têm que viajar mais, gente. Pouca gente põe a mão no ar. Vocês não conhecem nenhum cara que lavrou a terra, assim. Eu já conheci algumas pessoas. Eu vou te falar uma coisa. Eu achava que plantar alguma coisa era só plantar e esperar. Eu nunca vi uma pessoa que planta parado. Um agricultor, ele trabalha o tempo inteiro. Ele tem trabalho do dia antes dele semear, ele está trabalhando. E até o dia da colheita, ele trabalha. E depois que ele colhe, ele continua trabalhando. Ou seja, ele tem uma disciplina e uma rotina de afazeres diários que define uma boa colheita. Então, lavrar e guardar quer dizer isso, quer dizer que não é o trabalho de uma vez só. Cultivar o Éden, cultivar o reino de Deus, a sua presença, não é o trabalho de uma oração, não é o trabalho de vir uma vez no altar, é um trabalho diário. Quem pode dizer amém? Tem que fazer parte do meu dia a dia. Eu tenho que ser um lavrador da presença de Deus, eu tenho que ser um semeador da atmosfera que Deus impera. Eu tenho que ser um lavrador, eu tenho que arregaçar as mangas diariamente. E tenho que regar aquilo que eu semeei ontem. Eu tenho que cuidar daquilo que eu estou plantando, que eu estou investindo. Trabalha muito um agricultor. Se você reparar, nós temos, Israel serve para nós de balizas, né, de exemplos, e temos 3 festas principais em Israel, que é a Páscoa, a dos tabernáculos, e a outra é a Pentecostes, certo? Nas 3 festas, que são bem espaçadas umas das outras, quase 3 meses, todas as festas têm entrega de colheitas nas festas. E são frutos diferentes. Ou seja, o ano inteiro o povo trabalha. O ano inteiro há semeadura, há cuidado daquilo que se semeou e há uma colheita. O ano inteiro. Então o que eu tenho que aprender? Que quando eu colho, Deus me motiva a semear. Fala assim, a minha colheita, fala forte, a minha colheita me motiva a semear. Quando a minha semente é plantada, ver o crescimento da semente me motiva a manter a terra limpa, a regar, a tratar aquele plantio. Então, o crescimento da minha semente me motiva a continuar. Fala assim comigo, o crescimento da minha semente me motiva a continuar. Porque eu estou vendo o fruto do meu trabalho acontecer. Então, eu não paro de lavrar e eu não paro de guardar. Eu lavrei, plantei, está crescendo, eu estou motivado porque está crescendo. Então eu continuo o quê? Guardando. O meu trabalho não acabou só porque eu semeei. Está crescendo, eu tenho que manter vivo, eu tenho que regar, eu tenho que cuidar da atmosfera. Depois chega uma nova o quê? Fala assim, colheita. Aí tem outra colheita. Eu fico feliz pela colheita. E essa alegria da colheita me motiva a fazer o quê? Uma nova semeadura, e o ciclo não para, e o ciclo vai, semente, crescimento, colheita, semente, crescimento, colheita. Fala assim comigo, semente, crescimento, colheita. De novo, semente, crescimento e colheita.
No dia a dia, com Deus, é a mesma coisa. Construir o reino dos céus faz parte disso. É quando eu semeio em oração essa atmosfera, eu faço ela crescer e faço ela explodir em alegria e em colheita. E essa explosão vira sementes. Quando? Quando essa explosão de alegria e atmosfera transborda no irmão, transborda na minha família, transborda em alguém que nunca sentiu essa presença. E essa pessoa passa a ser uma nova semente. Estão entendendo? E essa semente eu vou ajudar, eu vou cuidar, ela vai crescer. E essa atmosfera vai começar a imperar. E ela vai também crescer e vai explodir, vai brotar. E vai também semear em outros. Assim funciona a lógica do reino de Deus. Então, cultivar é não permitir se quebrar o ciclo que mantém essa atmosfera do reino latente dentro e ao redor de cada um de nós. Eu vou repetir. Cultivar, lavrar e guardar o reino de Deus é não permitir se quebrar o ciclo que mantém esta atmosfera do reino de Deus latente dentro de nós e ao redor de cada um de nós. Amém? Quantos têm se esforçado? Porque, não sei se você sabe, é duro lavrar uma terra. Tem vários tipos de solo. Tem solo que é fácil de você bater uma enxada e quebrar. Mas tem solo que você bate a enxada igual ela vai, ela volta. Pum. Você já pegou assim? Eu já peguei, já fui capinar uns lugares que eu já tive uma vida meio dura já, lá em Goiânia. Eu pegava, ia bater, mas igual eu batia, ela voltava, quase que vinha na minha cabeça. Duro, parecia o asfalto. Sério. Tem solo que é terrível. Tem solo não, que você bate, é perfeito, você nem precisa de... Você faz assim, olha, está pronto. Né? Então depende do tipo de solo que você é. Às vezes é preciso mais força, às vezes é preciso menos força, depende do tipo de solo que você é. Mais oração, menos oração, mais quebrantamento, menos quebrantamento, mais jejum, menos jejum. Você sabe o solo que você é, você sabe a intensidade de força que quebra a sua carne, sim ou não? Sim ou não? Então, exerça a força necessária para quebrar a sua carne, para que a atmosfera do reino de Deus tome conta do seu interior. Quero ouvir um amém. Exerça a força necessária. Uma vez uma pessoa falou para um pastor: pastor, eu quero namorar. Quanto tempo eu tenho que orar para saber se ele é de Deus? 1 mês? Ela, não, 1 mês não. Ela, 2 meses? Não, 2 meses não. 3? Não. 3 meses não. Mas quanto tempo, pastor? Ele falou: o tempo que for necessário. O tempo que for necessário. Até Deus confirmar no seu coração. Se for 2 dias, é 2 dias. Se ele não falou em 1 ano, não vai falar nunca mais, talvez. Não é essa pessoa, pelo amor de Deus, acorda. É ou não é? Tem gente que não, orei 3 meses, passou no teste. Até Deus falar. Até Deus falar. Então, você sabe a intensidade da força que quebra a sua carne. Exerça a força necessária. Foi isso que Cristo quis dizer naquela mal interpretada passagem que ele fala: se o teu olho te faz pecar, ele fala o quê? Arranca-o, mais vale ir sem um olho para o céu do que ir com os 2 olhos para o inferno. Não é assim que ele fala na Bíblia? Se tua mão te faz pecar, arranca. Mais vale você ir sem uma mão para o céu do que ir com as 2 mãos para o inferno. Palavras de Jesus, pode conferir aí, não são palavras minhas. Se tem alguma queixa, fala com o chefe. Não fala comigo.
Então, cultivar é isso, cultivar a presença de Deus. Eu falei do Diego, porque o Diego ele se lembrou de mim ontem, né? Ele me enviou primeiro ele envia a Bíblia, depois ele envia a piada. Aí ele lembrou de mim e estava lendo Êxodo 4, do 10 ao 12, né? Aí eu vou ler para você entender a piada. Depois a gente faz a aplicação. E fala assim, aí eu lembrei da piada, mas eu quero aplicar na palavra de hoje. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? E quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Aí o Diego falou assim: lembrei de você, pastor. Por causa da barba não foi, né? É porque eu sou gago, né? Falo pesado, dicção difícil. Aí ele lembrou de mim, né? Fala, aí, Moisés foi usado, igual o senhor está sendo usado para ser pastor, para ser pregador. Aí ele foi e lembrou de mim. Mas eu achei bacana esse exemplo, porque ele mostra como é que Deus trabalha em relação ao reino de Deus. Eu quero que você lembre o contexto que isso aconteceu. Moisés, ele está perdido no seu propósito. Ele está vagueando no deserto. E ele, de repente, ele vê o quê? Uma sarça ardente. Todos conhecem a história? Sim. Ele vê uma sarça ardente. A sarça fala com ele. Deus fala através da sarça. Fala: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é lugar santo. E começa a falar com Moisés. E dá uma missão terrível. A primeira missão terrível é que ele tinha que falar, né, com o faraó. Ele fala: mas como? Eu sou pesado de língua, nem de ontem, nem de anteontem. Eu sou gago, eu tenho... Não é claro como que ele era, se ele era gago, ou se ele tinha má dicção. Não se sabe ao certo o que ele quer dizer com língua pesada. Mas o fato é que isso era um problema sério para Moisés como profeta. Mas Deus chama esse homem, e eu sei a dor dele. Eu sei a insegurança que ele sentiu aqui. E Deus pega o seguinte, ele pega o instrumento que estava na mão, que era um cajado, ele fala: joga no chão o cajado. E ele vira uma serpente. Lembra da história? Ele fala: pega a serpente. Aí ela vira o quê? Um cajado. Aí ele fala: põe a mão dentro da roupa. Ele tirava, a mão estava o quê? Cheia de lepra. Ele voltava a colocar a mão e tirava, estava limpa de novo a mão. E ele passou a ter isso como sinais do poder de Deus. Mas entenda, me segue, pelo amor de Deus. Entenda que ele está vivendo esse exemplo de jogar o bastão no chão, pegar e virar cobra, numa atmosfera. Você consegue imaginar o que é aquela atmosfera dele estar descalço, num lugar santo, vendo uma sarça queimar, no meio daquele fogo que não consome? Você consegue imaginar o que ele estava sentindo naquela hora? O tamanho do poder e da presença de Deus que ele estava absorvendo. Você consegue imaginar isso? Mais ou menos. Você consegue tentar chegar perto do que era aquela atmosfera gloriosa de Deus? Uma voz saindo de uma sarça ardente, um fogo santo que não queimava a sarça. Aquele ambiente ficou na cabeça dele e ele usou o bordão como sinal, a mão como sinal e mandou ele falar. Beleza, ele foi embora, sim ou não? E a vida continuou e ele tinha dali para frente um propósito, certo ou errado? Vou te dar um exemplo. Quem aqui já algum dia sentiu um cheiro agradável
e se transportou para uma situação num passado agradável. E lembrou de uma pessoa, de um momento, por causa de um cheiro. Deixa eu ver aqui. Olha que interessante. Quem aqui estava comendo em algum lugar, sentiu um sabor que há muito tempo você não sentia, e lembrou de alguém que cozinhava, que aquele sabor você já não sentia há muito tempo atrás, se lembrou do sabor, da situação, da conversa, do momento, da emoção, e até o seu olho lacrimejou. Deixa eu ver aqui. Olha só o tanto de gente que levantou a mão. Estamos seguindo? Imagina Moisés. Moisés sai dali preocupado e volta para o mundo normal. O mundo onde a sarça não está brilhando mais, o mundo onde tudo voltou ao normal. Só que quando ele tem que usar os símbolos que ele falou, aquele ambiente, quando ele pega o cajado, quando ele tinha que falar, quando ele tinha que pronunciar algo para Faraó, ou para alguém que ele tinha que ser profeta, sem querer, mas ele falava porque Deus mandou falar, ele fazia debaixo do quê? Da ordem que ele teve debaixo daquele ambiente. Então, quando ele pegava aquele cajado e jogava no chão, isso que você sentiu, lembrando daquela pessoa, daquele momento, aquele ambiente vinha na hora para a mente dele, na hora para o coração dele. Aquela atmosfera enchia o lugar que ele estava. Deus criou um mecanismo que ajudaria Moisés a cultivar a presença dele, aonde ele fosse, aonde ele estivesse. E ele conseguia fazer aqueles sinais e prodígios aonde ele fosse. Estamos entendendo? Então, quando eu entendo a importância da cruz, eu entendo a importância dos mecanismos que mantêm o Espírito Santo queimando e latente dentro de mim. Eu não posso deixar de semear, de ver crescer e de colher. Então fala assim comigo: cultive o Éden, cultive esta atmosfera, cultive sua presença. Esse hoje é o convite para você. Você ser uma pessoa que cultive o Éden, cultive a atmosfera onde Deus está presente, cultive a presença de Deus. Em Josué 1, vamos ler de 5 a 9, pode ser? Josué, capítulo 1, 5 a 9. Olha só. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Olha só. Esforça-te e tem bom ânimo. Fala assim comigo: lavrar e guardar. Exige força e ânimo. Lavrar e guardar. Força e ânimo. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Ele não fala: eu vou colocar em você, eu vou fazer por você. Ele fala: não, esforça-te. Está em você, eu já coloquei em você a força, está em você o potencial. Busca aquilo que eu já coloquei em você. Tudo o que você precisa já está em você. Eu te formei, eu te criei. Então esforça-te. Invoca de você aquilo que eu coloquei em você. Quem pode dizer amém? Invoca de você
aquilo que eu já coloquei em você, porque isso vai demonstrar a sua fé no meu chamamento para a sua vida. Então tem coisas que Deus já colocou em você, que vai demonstrar a sua fé quando você invocar de você mesmo aquilo que Ele já colocou em você, para servir a sua vontade, a sua voz. Esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Fala assim: semente, semeadura, semeadura. Lavrar e guardar a semente, a palavra, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem muito bom ânimo. Terceira vez que ele dá ênfase. Trabalha, usa os recursos que eu te entreguei para manter essa atmosfera que eu quero que exista na terra. Vou repetir: use os recursos naturais que eu te entreguei para manter essa atmosfera que eu quero que exista na terra, que é o da minha presença, que é o da minha palavra. Ele fala sobre recursos naturais. Esforça-te 3 vezes para que o espiritual possa existir na terra. Você pode dizer amém? Lavrar e cuidar, semear, cultivar a presença de Deus, cultivar essa atmosfera. E tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Então o verso 8 é igual ele está dizendo para Adão: lavre e guarde. É a mesma coisa de forma diferente. Lavre e guarde. Não para de semear, não para de fazer aquilo que eu te orientei. Não para de aplicar a semente, de semear a semente que eu te entreguei, que foi a minha palavra. Faz igual Moisés, eu te dei um modelo. Moisés, seja como Moisés, que fez tudo igual, eu falei para ele fazer. Então, meu amado, cultiva o Éden, cultiva essa atmosfera, cultiva essa presença de Deus na sua vida, seja um lavrador da presença de Deus. Isso que tem que ser igreja. Um grupo de pessoas que cultivam uma atmosfera de poder, que cultivam uma atmosfera de autoridade, onde a lei de Deus, a lei que realiza o impossível, impera e vigora constantemente, 24 horas por dia. E pode dar um aleluia aí. Nossa missão é essa. Então esforça-te, paga o preço necessário. Esforça-te para quê? Para você reduzir a sua carne para o lugar que ela tem que ficar, para que o Espírito sobreponha a carne e esse ambiente possa prevalecer, esse ambiente possa sobrepor ao ambiente carnal e você de fato ser um ser espiritual. Cultive o Éden, cultive essa atmosfera, cultive a sua presença. Lucas 10, eu li no sábado passado, de 5 a 9, fala o seguinte: quando Jesus manda de 2 em 2, lembra? Lembra? Olha só o que ele fala. Quando Deus muda o meu ambiente, e eu aprendo a lavrar e guardar, Ele faz de mim um agente de mudança de ambientes.
Vamos ler Lucas 10, 5-9, que eu não pus aqui. Olha só. E em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Ok? Próximo. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Para aqui. Peraí, que isso? Vamos pensar aqui. Ele está mandando o pessoal de 2 em 2. Que ele sabe que já tem neles uma atmosfera diferente. Alguns chamariam de energia hoje em dia. Tem uma energia diferente, né? Seria hoje em dia a palavra usada por algumas pessoas. Você tem uma energia diferente. Eu aceito essa palavra quando alguns me dizem, porque eles não sabem usar o sinônimo correto. A palavra correta, eu aceito. Eu tenho sim. Mas eu tenho essa paz aqui, ó. O que eles chamam de energia é essa paz aqui. Aí quando eu chego lá, quando eles chegavam na casa, ele dizia paz, né? E se ali houver alguma filho da paz, essa paz repousará sobre ele. Ou seja, eu estou transferindo o quê? Fala assim, atmosfera. Fala assim, ambiente. Eu estou transferindo o ambiente. Imagina o efeito em cadeia que isso pode acontecer. Se eu sou uma pessoa que a paz impera em mim, essa atmosfera impera em mim, e eu chego numa casa e falo, paz seja com você, que Deus te abençoe, e essa pessoa recebe esse ambiente, recebe essa paz, fala a Bíblia que essa paz, essa atmosfera passa a pairar sobre ela. Que a paz esteja convosco. Tem gente que sente na hora a paz. Outros não sentem nada. Por quê? Senão, ela volta para vós. Você não perde a paz. Aceita quem quer. Quem quer, recebe. O coração fica leve, ele se arrepia, ele é recarregado. Quem não quer, a paz volta. Ela recua, ela fica aqui. Mas quem aceita, o ambiente muda. Quem que já ouviu a frase, nossa, mas como eu fico bem quando eu estou perto de você, como eu fico mais leve quando eu converso com você, quando você está na minha casa, quando eu me sinto bem quando eu estou perto de você. Isso é o quê? É esse fenômeno aqui, espiritual. Porque você está transferindo, você está acrescentando uma atmosfera do reino de Deus para quem está à sua volta. Se a igreja não serve para isso, vou falar algo forte. Se a igreja de Cristo, eu não estou falando templo, se a igreja, estou falando aqui, ó, você, cada um. Se nós não servimos para isso, nós não servimos para nada. Ok? Se nós não servimos para isso, nós não servimos para nada. Porque se eu não tenho paz, eu não posso dar o que eu não tenho. Eu só posso dar o que eu tenho. Eu só posso oferecer aquilo que está dentro de mim. Sim ou não? Então eu tenho que receber, eu tenho que estar perto da fonte. Eu tenho que ser um lavrador, um cultivador da atmosfera, da presença de Deus na minha vida, diariamente. Fala assim comigo, eu sou um agricultor espiritual. É isso aí, meu irmão. Temos que ser agricultores espirituais. Aí a paz chega, a paz se instala onde você vai. E se não, voltará para vós. Continua o 7. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. 9. E curai os enfermos que nela houver. E dizei-lhes,
é chegado a vós o reino de Deus. Por quê? Porque é chegado. Porque Ele está curando já os enfermos. É chegado porque já chegou. Porque a lei de Deus já está imperando. Então eles podem curar. Se Ele fala, vai chegar, eles não poderiam curar. Porque a lei de Deus, a atmosfera de Deus, não estava vigorando naquele ambiente ainda. Mas é chegado o reino de Deus. Então, tudo que a terra não podia fazer, o reino de Deus pode fazer. Você pode dizer amém? Então, quem é enfermo pode ser curado. Quem está preso pode ser liberto. Quem está perdido pode ser salvo. Quem pode dizer amém? Esse é o poder de quando uma igreja é comprometida em cultivar constantemente a atmosfera da presença de Deus. Então, lavar e guardar é muito importante, muito importante. Escuta essa. Na perspectiva dos céus, só somos duas coisas. Uma, ou nós somos um agente de mudança, onde a gente chega, a gente leva essa paz, a gente muda a atmosfera, ou você é um encosto. Fala para o teu irmão aí, você é um encosto, ou você muda o ambiente onde você está? Tem gente que é encosto. Já viu encosto? Tem gente que é parasita. Tem gente que só quer retirar, não quer acrescentar. Onde chega, só fica tentando, sabe, trazer coisa negativa, quer puxar, quer sugar, é vampiro espiritual. Tem um livro que fala sobre isso, vampiros espirituais, sabia disso? Tem um livro que fala assim, vampiros espirituais. Que o diabo levanta pessoas para serem vampiros espirituais. São encostos. Quando eu não decido ser alguém que cultiva essa atmosfera, eu passo a ser esse chamado encosto, que só quer me beneficiar do trabalho do outro, do milagre do outro, do testemunho do outro, da experiência do outro. Para com isso, meu irmão. Viva a tua experiência. Você pode dizer amém? Viva o teu momento com Deus. Construa você a atmosfera, o Éden que Deus tem para você na sua vida. Faça a escolha certa em nome de Jesus. Cultiva o Éden, cultiva essa atmosfera, cultiva essa presença em nome de Jesus. Estão entendendo, queridos? Tudo tem a ver de como eu trato a minha vida e em que atmosfera eu aceito viver. Como é que você está hoje? Você é uma pessoa que reage quando algo está ruim ou você aceita o ruim imperar na sua vida? Quando está ruim, quando você está para baixo, você pega mais uma coberta e cobre a cabeça de manhã? Ou você vai fazer igual eu falei outro dia, você vai chorar no lugar certo, no lugar onde Deus se manifesta, onde a glória de Deus enche o ambiente, não importa onde você está. Quem estava aqui quando eu contei aquela minha experiência que eu estava orando no meu carro, e chorei, me derramei aqui, quem estava? Vocês estão muito faltosos. Tem que ficar repetindo toda hora as mesmas histórias, que vocês não veem em todos os cultos? Aí os outros ficam ouvindo história repetida. Um tempão atrás, tinha um carro super velho, que vivia derramando água no radiador. Tinha que entrar com 2 galões cada vez que eu fazia uma viagem para encher o radiador. Eu estava um dia muito cansado. Ia dar uma célula. E eu não queria dar aquela célula aquele dia.
Estava esgotado, eu não tinha condições emocionais, espirituais, condições nenhumas. Nenhuma. E eu não queria desistir. Porque tem gente que faz assim, tem gente que está mal e fala, estou mal, vou desistir, estou mal, não vou dar célula, estou mal, vou para casa, estou mal, vou chutar tudo e acabou. Não, eu tinha um compromisso comigo, com Deus, com as pessoas que estavam me esperando. Ou estava mal, eu ia fingir que não estava mal. Eu estava mal, cara. Era um dia ruim para mim. Quem aqui não tem dia ruim? Estava num dia péssimo. Aí eu peguei, antes de subir, eu falei, Deus, eu quero ir embora. E comecei a orar, a falar com Ele, e eu comecei a chorar, entregar aquele momento na mão de Deus. E cada lágrima que eu derramava, eu comecei a sentir a glória de Deus naquele lugar, dentro de um carro velho, no meio da rua, gente. Não era culto, estava no meio da rua, em Algés, no meio da avenida, dentro do carro à noite. E comecei a chorar e a orar, lágrima derramando. E eu esqueci que eu estava na rua já, porque aquilo parecia que era o céu. Eu senti que o céu estava dentro do carro. De verdade. Igual você mergulha numa piscina, eu estava mergulhado no céu. E meu coração ficou leve, meu ombro ficou leve, meu peito estufou, enxuguei as minhas lágrimas. Olha, fazia assim minha cabeça. De verdade, gente, eu não estou mentindo, nem mais nem menos. Fazia assim a cabeça, ó. Lampejava, eu sentia como se ela fazia esse movimento assim, ó, tipo uma energia assim, ó. Eu sentia isso assim na minha cabeça assim, ó. Tanto poder que eu senti naquele lugar. Eu estufei o peito, eu peguei, subi e dei a melhor célula do mundo. E desci e fui embora campeão para minha casa. Sabe qual que é a diferença nossa? É que uns desistem e vão embora mal. Imagina o que eu tinha perdido naquele dia, se eu tivesse desistido. Saiba aonde depositar suas lágrimas. Foi isso que eu aprendi. Falei, não vou desistir, eu estou mal. Eu quero parar, eu sei aonde eu devo chorar. Eu sei aonde eu devo me prostrar. Eu sei quando o ambiente ficou cinza, ficou escuro, ficou adversário. Eu sei o que fazer para esse ambiente mudar. Eu sei para que colo eu devo ir. Eu sei para onde eu devo derramar a minha lágrima. Você pode dizer amém? Porque isso muda a atmosfera. Cara, todos os demônios batem em retirada. Nada suporta essa luz, nada suporta essa glória de Deus. A atmosfera mudou. E quando eu pisei naquela célula, aquela atmosfera foi comigo. E todo mundo sentiu essa atmosfera. Estão entendendo? Está na sua mão o poder de ser um agricultor. Alguém que cultiva essa atmosfera. Não importa se estou com o coração apertado, está ruim, estou triste. Passe a cultivar hoje, a lavrar e a guardar. Você pode dizer amém? Amém. Eu lembro até hoje, para a gente poder fechar, só vou ler mais um versículo e vou fechar. Quando a Bia estava novinha, alguns aqui não sabem, ela nasceu de 7 meses, 900 gramas apenas, e aí caiu para 640 gramas. Ela ficou em quase 3 meses na incubadora. Então foi um período terrível. É um testemunho um pouquinho longo, um dia eu conto com mais calma. Então era um tempo de muita luta, muita oração. A gente revezava, eu tinha que trabalhar, a Viviane dormia lá, eu ia, voltava, muita luta. E eu lembro que a Viviane ficava mais tempo lá, e ela ficava orando lá na neonatologia, né?
Ficava orando. E para entrar lá, tinha uma antessala que a gente tinha que entrar, desinfetar tudo e colocar uma bata, né, e entrar. E saía, né, então ninguém entrava sem passar por um quadradinho assim, para poder entrar para lá. E um dia, uma vez, eu estava indo para encontrar a Viviane e a Bia, só que eu me encontro com a Viviane e ela estava vindo, e nós nos encontramos nessa antessala. Vai ouvindo. Quando eu entro na antessala e ela também entra na antessala, eu sinto a atmosfera da glória de Deus. Eu falo, Viviane, você estava orando, não estava? Eu falei, como é que você sabe? Eu falei, não, o ambiente mudou quando você entrou na sala. Entendeu? Porque eu conheço o ambiente da atmosfera, e eu reconheci quando ela entrou. Eu falei, Viviane, você estava orando, não estava? Ué, você sabe como? Não, porque você entrou aqui, eu entrei junto, o ambiente mudou. Porque isso é poderoso, gente. Nós temos o poder para mudar o ambiente do mundo. A atmosfera do mundo está na nossa mão. O inimigo tenta impedir que você comece a mudar a sua própria atmosfera. Porque se você aprender a mudar a sua atmosfera, o seu ambiente interior, você vira alguém imbatível. Então lute contra você mesmo. Comece a ensaiar em você mesmo, porque se você destravar isso em você, nada mais segura você, porque não é só mais sobre você, é você, são os seus familiares, são as pessoas que estão à sua volta, vão ser todas beneficiadas, porque esse Éden é maravilhoso, aonde Deus chega, onde você fala, a paz seja convosco, aquele que recebe essa paz, o ambiente vai para essa pessoa e ele é transformado junto com você. Por isso que eu disse no sábado passado, não se enche igreja convidando pessoas para vir à igreja. Se enche igreja ajudando as pessoas a se encherem de Deus. Quando eu ajudo alguém a se encher de Deus, lá na minha casa, no meu trabalho, no meu bairro, no meu dia a dia, sabe, com o meu amor, com o meu testemunho, com a minha paciência, quando eu ajudo essa pessoa a se encher de Deus, mudando o ambiente, a atmosfera, a visão dela, é inevitável você não ver uma igreja cheia. Agora, só convidando pessoas, ninguém enche assim uma igreja. Agora, começa a encher de Deus quem está ao seu lado. Começa a ajudar essa pessoa a mudar o ambiente. Começa a ensinar essa pessoa aonde ela deve colocar as suas lágrimas. Porque o que o povo mais sabe hoje no mundo é chorar, sim ou não? Você não precisa ir longe. Tem alguém para queixar de alguma coisa. Sempre tem alguém reclamando de alguma coisa nova, sim ou não? Ensina essa pessoa a reclamar no lugar certo. Você pode dizer amém? Ajude essa pessoa a passar a reclamar no lugar certo, para a pessoa certa. E ela vai ter um ambiente transformado. Para a gente fechar, Salmos 84, 10. Porque mais vale um dia nos teus átrios, do que em outra parte 1000. Em alguns lugares falam, né? Mais vale um dia na tua presença, do que 1000 em outro lugar. Essa é a comparação que fala o salmista. Mais vale um dia nessa atmosfera, mais vale um dia nessa presença, do que 1000 dias em qualquer outra atmosfera, em qualquer outra experiência. Vale a pena ser alguém que cultive o Éden hoje, que cultive a atmosfera, que lavra e que guarda.
Amém? Fala assim: eu vou lavrar, eu vou guardar com todas as minhas forças a atmosfera do reino de Deus na minha vida, no nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Fique em pé onde você está. Vamos louvar, vamos orar e selar isso em nossas vidas em nome de Jesus. Quem foi abençoado aí diz amém. Te desafio a viver isso, querido, a exercer essa autoridade. É chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. Isso não está ultrapassado, isso é para hoje, é para agora, é para amanhã, é até a volta do nosso Senhor. Mas começa em nós, começa quando eu me comprometo em mudar esse ambiente em mim, na minha casa, na minha família, ajudar quem está ao meu lado a mudar esse ambiente, na igreja também. Outro dia eu falei num lugar que nós como pastores é diferente, né? Você pegar a mesma palavra e vai de igreja em igreja, e cada palavra flui diferente, porque depende de como a igreja está, para você pegar a palavra. Depende da atmosfera que a igreja constrói, não o pastor. Tem igreja que nem precisa abrir a boca, eles já estão pegando fogo, cara. Estão na atmosfera maluca de poder de Deus. Deus já falou, antes de eu abrir a boca, Deus já falou com eles o que eu ia falar. Eles já estão fluindo na glória de Deus. Aí, mas tem aquela que fala assim: nossa, que igreja fria é essa? E tem um cara pegando fogo do lado dele assim. O cara fala: fria? Igreja fria, irmão? Cara, estou pegando fogo do que, cara? Louvor abençoado. Não, está fria essa igreja. Palavra chata. Quem está errado? Um é alucinado ou o outro não é cultivador? Não é? Pode ser, olha gente, até pode ser a pessoa mais infantil do mundo pregando aqui. Se a pessoa tiver um compromisso em estar incendiada, em estar em comunhão com o Senhor, em não perder essa atmosfera, não tem louvor ruim para ela, não tem pregação ruim, não tem culto ruim, porque ela se alegra com que ela se envolve no Senhor, com a sua presença. Então aprenda com isso. Crie essa disciplina, como disse Deus a Josué: esforça-te e tem muito bom ânimo. Isso é o que? Disciplina. Desenvolva a disciplina de ser um lavrador da presença de Deus diariamente em sua vida, na sua casa. Como é que é o seu lar? O seu lar é um lar que impera a paz? Você faz todos os esforços carnais para que o seu lar tenha paz? Não vive só gritaria, xingação, reclamação. Você subjuga a sua carne para que o seu lar seja assim? Talvez não, mas você pode fazer isso. Você pode mudar o ambiente da sua casa. Você pode mudar. Tudo depende do ambiente que você quer que impere dentro de você e à sua volta, em nome de Jesus, amém? Então hoje dá 5 minutinhos, você fechar os seus olhos e começar a mudar o ambiente no seu interior. Pedir que o Senhor venha a falar com você. Se está com o peito apertado, está com dor, está triste, derrama as suas lágrimas agora no lugar certo, diante da pessoa certa, que é Jesus, porque a mesma glória que eu senti me aliviando vai se manifestar sobre a sua vida. Eu não tenho dúvida disso. E você vai ser renovado, vai ser restaurado, vai ter uma experiência fantástica com o Senhor. Ele vai te renovar, vai te visitar, vai te curar, vai mostrar quem Ele é e o poder que Ele tem para mudar ambientes, porque é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus na sua vida, é chegado o reino dos céus para este mundo, para esta terra, e nós somos
aquelas pessoas que Ele confiou esse ambiente e a novidade para o mundo de que esse ambiente está próximo, esse ambiente chegou para quem quiser o receber na cruz do Calvário como o Senhor e Salvador. Então, nesse momento, faça sua oração, se entregue, cultive, lavre e guarde essa presença em nome de Jesus.